dizer que eu sou filho do trabalho, até porque com 14 anos de idade, lá na minha legendária Cruz Alta, eu tirei a minha carteira de trabalho, para ter o primeiro emprego, o primeiro trabalho, com 14 anos de idade, para ser estagiário, enfim, menor aprendiz no Banco do Brasil. E desde então, nunca deixei de ter a minha carteira assinada, em que pese tivesse mandato de vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal aqui nesta casa no 6º mandato, mas a minha carteira vinculada ao Banco do Brasil por concurso por todo esse tempo. Então, posso afirmar isso com convicção. E o trabalho engrandece, fortalece, robustece o trabalho da dignidade ao ser humano, à família, a nós todos. Por isso que a gente precisa valorizar o mundo do trabalho. E nesse contexto, celebrar 80 anos da CLT não é outro motivo senão o de nós fazermos uma reflexão, uma espécie assim de resgate da memória, da história, do passado de glória, das ânsias, das angústias, do desejo e dos sonhos que a CLT enseja para nós todos. Lá no começo, há 80 anos atrás, 1º de janeiro de 1943, Getúlio Vargas, ele emitiu a consolidação das leis do trabalho. Então, o protagonismo do Getúlio, mas a razão de ser é o povo brasileiro, eram os trabalhadores brasileiros esquecidos, vilipendiados, escravizados e que de maneira desumana desempenhava a sua missão. Portanto, lá atrás, a CLT nasceu com o protagonismo de ter a carteira de trabalho junto com ela e de ter o salário mínimo. A CLT sempre esteve à frente do seu tempo desde quando ela nasceu. Se imaginássemos lá atrás alguém fazer um diploma legal dessa magnitude, eu diria assim que seria difícil até imaginar, quanto mais fazer. E Getúlio fez, chamou para si a responsabilidade e entregou para nós esse diploma legal. E a CLT é antiga, tem 80 anos, mas ela ao mesmo tempo moderna e jovem. Porque ela é presente, ela é fundamental, ela é essencial na relação de trabalho em nosso país. Por isso é um desafio muito grande para nós manter viva a CLT, porque a verdadeira libertação do povo brasileiro ao seu tempo, lá da escravidão, se deu a partir da valorização da CLT. Para mim, depois da Carta Magna, depois da nossa Constituição, o diploma legal mais importante, mais robusto, mais substancial é a consolidação das leis do trabalho. Além de estar ali valorizando o trabalhador, ela compreende a relação de trabalho e não desconhece, nunca desconheceu a importância do capital. Como dizia Pasqualini, senador aqui nessa casa, capital e trabalho são como irmãos siameses. Um não vive sem o outro, um depende do outro. E nós aqui na Câmara de Deputados temos a responsabilidade de guardar esses valores que para mim são inestimáveis. Por fim, nós precisamos na mesma linha valorizar os nossos aposentados, aposentadas, pensionistas, trabalhadores de ontem que carregaram o Rio Grande nos ombros, o Brasil nas costas, fizeram a diferença e que hoje são aposentados e esquecidos. Além dos aposentados, as pessoas com deficiência não têm tido a importância que merecem, o cuidado, e essa casa tem que olhar, por exemplo, o BPC, que é pago às famílias que têm filhos com deficiência, ou idoso muito pobre, nem sequer 13º tem. É difícil de acreditar. Um projeto de lei da minha autoria briga aí há anos para que isso venha acontecer, e não tem acontecido. Negam o 13º salário ao BPC, que são famílias pobres, com filhos com deficiência, ou famílias pobres que têm idosos pobres com mais de 65 anos. É difícil de acreditar, mas ainda acontece em pleno século XXI. Eu quero dizer que acredito no meu país, mas a gente não pode ficar na beira da estrada com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. A gente tem que acreditar, mas tem que lutar. Fazer a nossa parte, desempenhar a nossa missão. Por isso, a CLT, para mim, é o meu guia. Longa vida a nossa consolidação das leis do trabalho,